7h10, muito boa noite. Dia 17 de dezembro de 2025, nós somos o Núcleo de Ensino e Pesquisa do LIS, do Lar Integração do Ser, um centro vegetalista situado em Areal. Meu nome é Tiago Novaes, eu sou coordenador de pesquisas do LIS, professor, pesquisador, sobretudo em antropologia, onde desenvolvo pesquisa acadêmica há muitos anos. E temos a honra de receber hoje o indigenista Jairo Lima, que é educador, músico, escritor há mais de 30 anos, com atuação no Juruá Acreano, né, no estado do Acre, no Brasil, fronteira ali. Sócio da gravadora e selo Sananga Records, conselheiro sênior do Instituto Yorenka Tazorense, presidido por Benki Achaninka. E Jairo também é membro do grupo de organização da Conferência Indígena da Ayahuasca desde sua primeira edição e atual diretor de operações do Fórum Mundial da Ayahuasca, maior encontro, né, do planeta sobre a Ayahuasca, que ocorrerá em setembro, em 2026, em Girona. Muito bem-vindo, Jairo. Uma honra tê-lo conosco. Em breve passo a palavra para ti. Gostaria também de convidar Carla Perdigão a apresentar um pouquinho do que é o LIS, sua trajetória e o trabalho que vem sendo desenvolvido já há 2 anos ali na Serra do Rio de Janeiro. Boa noite, Carla. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Uma alegria receber o Jairo, né? Mais essa aula aberta no ciclo que a gente vem fazendo, né? Em parceria com o ION, o NEP com o ION. Como o Thiago falou, né? Meu nome é Carla, eu sou psicóloga, cofundadora do LIS junto com a Novo Humano, e a gente vem, é um centro vegetalista no Brasil, né? Então, a centralidade do nosso trabalho, ela tem um pilar, as práticas ritualísticas, principalmente de dietas, na referência, né, dessa experiência, do nosso contato de mais de 15 anos, e trabalho na relação, né, com o Peru, principalmente no Alto Amazonas peruano, também da nossa experiência de trabalho e parceria, né? Eu trabalhei um tempo, morei um tempo na Amazônia peruana, em Tarapoto, né? Que inspira muito Taqueuase, que é um centro também com práticas vegetalistas, na interlocução com a ciência, e inspira muito o nosso trabalho. Então, o LIS é um centro vegetalista e tem, na sua relação de trabalho, o apoio de uma equipe multidisciplinar, né, formada por médico, enfermeiro, terapeutas de práticas vegetalistas, psicólogo, e também um núcleo de pesquisa, de ensino e pesquisa, que é o NEP, que é justamente esse espaço que hoje a gente está aqui juntos, né, acolhendo mais uma aula. A gente tem aí a alegria de estar recebendo o Jairo conosco, né, nessa temática que também muito nos interessa entender e ampliar o nosso conhecimento, né, sobre a bioculturas e a ayahuasca, a importância de um novo conceito, né, que ele propõe hoje para essa conversa. Como o Tiago falou, a gente aberto, né, temos quase 2 anos, tem muito tempo de trabalho prévio, mas aberto temos quase 2 anos e a gente realiza dietas e outras jornadas a partir das práticas vegetalistas aqui mensalmente, né? Nesse contexto e estrutura de diálogo com a ciência, com a pesquisa, e nos referenciando bastante, né, nessa inspiração e nessa experiência e no nosso laço, né, com o Peru e o vegetalismo peruano. Então, queria dar as boas-vindas a todos, especialmente ao Jairo. É com muita alegria, né, que a gente abre essa aula hoje. Eu não vou conseguir estar com vocês até o final. Justamente a gente está com um grupo de dietas e hoje é uma das cerimônias de ayahuasca que integra o processo e daqui a pouco eu estarei, né, nesse trabalho lá junto com os dietadores que estão conosco. Então, obrigada aí pela participação, pelo interesse de todos, né? Que a gente possa ter uma excelente noite de troca, de aprendizado. Seja muito bem-vindo, Jairo. Maravilha.
Obrigado, Carla. Já passo a palavra para o Jairo, adiantando que a nossa dinâmica é prevista de uma palestra do Jairo de uns 40 minutos, ou o tempo que ele julgar necessário. Na sequência, a gente convida aos presentes para que teçam suas perguntas e comentários. Jairo intitulou sua palestra de Bioculturas Ayahuasca, a importância de um novo conceito, dizendo, enfim, no seu resumo, a contemporaneidade exige uma nova reconceitualização das bases epistemológicas e conceituais que até então estavam consagradas. É preciso dissociar do senso e do conceito comum a percepção e o enquadramento da ayahuasca enquanto patrimônio cultural, intelectual e tecnológico indígena do balaio comum que engloba a chamada renascença psicodélica. É preciso ampliar esse conceito para, a partir daí, construir novas bases de entendimento e mudar os paradigmas até então estabelecidos. Com a palavra, Jairo Lima. Obrigado, boa noite a todos que estão aqui acompanhando essa nossa aula, né? Essa resenha aqui, essa reflexão que eu vou trazer. No meio, com certeza, tem vários acadêmicos, doutorandos, estudiosos, interessados. E, no meu caso, não sou um acadêmico, sou um indigenista, mas navego nesse universo de que conceitualizou-se ou conceitualiza-se até o momento de psicodélico, né? A meu ver, que diminui a amplitude, a profundidade, porque se nós observarmos a contemporaneidade que nos encontramos, no meio social, no meio cultural que vivemos, a gente pode observar que tudo vem se reconceitualizando, ressignificando. E mais recentemente, com esse boom globalizante das chamadas medicinas tradicionais, né, as biomedicinas, os diferentes plantas de poderes, às vezes a gente entra num vórtice meio confuso de entendimento. Por exemplo, eu vou iniciar minha explanação pegando o que a Carla falou agora. Ela disse, olha, eu vou me retirar porque eu vou para um ritual de ayahuasca. Aí eu poderia perguntar, uau, você vai beber o Uni, Tamarampe, o Despanirreu, o Oni do Shipibo, o Rani dos Runicuim, o Uni dos Yawanawá, o Santo Daime, o Daime. Aí você falou assim, não, mas podia pensar comigo, é tudo a mesma coisa. Na verdade, não. Pode ter a mesma base, em alguns casos, de preparo, mas as suas percepções, não só de detalhamento desse preparo, da energia que é posta nesse preparo, como também os objetivos do uso dessa substância é diverso das demais. Ela poderia dizer, eu poderia resumi-la então nesse balaio comum, dizendo, sim, a Carla vai fazer um ritual psicodélico. Estranho, né, Carla? Vai fazer um ritual psicodélico, porque se nós verificarmos bem, o que a Carla vai fazer? Segundo o termo aqui, ela vai trazer algo de impacto cultural e de investimento voltado à integração com seu potencial terapêutico, baseado numa pesquisa científica rigorosa dentro de um contexto histórico, sendo que os indígenas também, né? Eles usam a ayahuasca para fins rituais e para fins de cura. Não engloba o que a Carla vai fazer. Não traz o que a Carla vai fazer. Por outro lado, se eu peço a Carla aqui, então, não, mas me diga, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer um ritual. Bom, beleza. Se nós observarmos bem, certos conceitos precisam ser ampliados. Por quê? Ao ampliarmos conceitos, ao reconceitualizarmos, às vezes, a gente amplia a nossa percepção e o nosso entendimento, ainda que geral, a respeito de determinada coisa. E a partir daí, a gente consegue aprofundar o conhecimento sobre isso. Porque isso, diretamente, terá a ver com a nossa concepção de mundo, o nosso entendimento desse mundo, a nossa ótica desse universo, o nosso local de observação. Esse ritual que a Carla vai fazer dentro da ótica da onde ela está observando isso é uma coisa.
uma ótica indígena, é uma outra coisa. Por exemplo, esse conceito que muitos aqui devem saber de rituais indígenas, que a pessoa diz, ah, não, eu estou tomando a ayahuasca para que eu possa evoluir espiritualmente. É um conceito ocidental, essa questão de você buscar uma evolução da coisa, né? Como se você estivesse atrasado e você tem que galgar, 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 e aí você vai seguindo numa linha, né? Ascendente de evolução, de evolução. Mas se você pensar a raiz e entender a raiz desse próprio termo utilizado da ayahuasca, que a Carla vai tomar, vai beber, junto com outras pessoas, essa concepção não reflete o que ela realmente vai fazer. Porque nesse universo indígena, a percepção do que significaria evolução é algo totalmente paradoxo ao que nós, né, de origem judaico-cristã ocidental, temos. Uma percepção do tipo, eu rezo para não ir para o inferno, podendo rezar para ir para o céu. Então, se nós observarmos alguns conceitos que são hoje estabelecidos, como a questão do psicodélico, que foi nos anos 50, que criou-se esse termo, não se encaixa dentro de todo esse mundo, de todo esse entendimento. E esse não encaixe, ele pressupõe um certo ruído, uma certa confusão de percepção de diferentes nichos de interesse e das diferentes perspectivas de interesse. Obviamente, eu vou me reportar a uma palestra que eu recentemente estive com o professor Braulio, do Instituto do Cérebro, na Bahia, no Capão, estive lá dando uma palestra, e na fala dele, muito, muito bem colocada, ele disse, olha, é preciso entender que quando a ciência diz que aquilo é bom, aí as pessoas dão mais crença nisso, acreditam, porque a ciência está dizendo que aquilo é bom. Interessante que a mesma ciência que há 25 anos atrás dizia para a gente beber menos café ou comer menos ovo, porque o próprio dinamismo da percepção de ciência, ela avança. A nossa perspectiva social também avança. Hoje em dia, né, nós temos, inclusive socialmente, os LGBT, que mais, nós temos percepção de negro, black, confuso. Esse excesso de detalhamento que a nossa própria sociedade ocidental traz e que muitas vezes, em vez de detalhar, põe no senso comum, porque vejam bem, eu costumo usar a visão da massinha. Sabe quando a gente está na creche, e nos dão aquela massinha que a gente começa a modelar? Aí, no primeiro ano, a gente, aquela massinha, até chegar mais adiante, a gente está fazendo uma esculturazinha com lascas de papel, vulcões, que, enfim. Quando eu coloco, venho trazendo a questão de que nós temos que observar algumas culturas a partir de uma visão de biocultura, não é um conceito novo que eu estou trazendo. Na verdade, essa percepção ela já vem sendo discutida fora do Brasil já há um tempo. A primeira vez que eu escutei e pude dialogar sobre isso foi no deserto do México, quando eu estava junto com os indígenas de 3 grupos mexicanos, entre eles os Mazateca, né, que utilizam o cogumelo, os Lakota, os Navarro, que estavam conosco também, os indígenas da Ayahuasca, da Colômbia, do Acre. Nós estávamos no deserto mexicano, não para fazer ritual, mas para discutir justamente os pontos em comum entre essas culturas. O pessoal do Sapo também, do Bufos, né? Porque, inclusive, dia desses, uma pessoa me disse, mas Bufos não é biocultura? Aí eu falei, olha, me falta muitas vezes conhecimento acadêmico para discernir com você isso, mas o pessoal que eu conheci, os Jack, que utilizam sapo, né, o Bufos, dentro de um contexto cultural, para eles é. Inclusive, eles foram lá com a camiseta explicando biocultura do sapo. E eu vou pegar essa reflexão e vou para uma outra percepção, a massinha 2 da coisa. Há uns 40 anos atrás, mais ou menos, nós tínhamos essa percepção de tudo estabelecido, da ciência, de que tudo novo era melhor.
tudo era estabelecido. Tudo aquilo que era de antes era atrasado, era primitivo. Nos últimos 10 anos, parece que a coisa meio que mudou. Começaram a observar e entender que os conhecimentos lá ancestrais dos povos originários do mundo traziam conhecimentos tecnológicos, traziam conhecimento de saúde mental, traziam uma série de percepções do existir humano em todos os seus âmbitos sociais, culturais, orgânicos, que realmente faziam com que se vivesse mais, que tivesse menos problemas psicológicos, tivesse uma questão de saúde mental melhor. E hoje em dia, os estudiosos, né, os cientistas olham para isso e dizem, olha, isso aí que é o bom. Vamos botar ayahuasca no SUS. Não, vamos pegar o cogumelo, porque ele é ótimo para tratar, por exemplo, nos Estados Unidos, veteranos que têm estresse pós-traumático. E isso me reporta a Dayara Tucano, nessa mesma palestra com o Braulio, logo após o Braulio, quando ela disse o seguinte, olha, vocês acham que da ayahuasca para tratar o estresse pós-traumático ajuda, e eu concordo, mas não seria melhor não fazer mais guerra? Por que não tendo mais guerra, você não tem veterano de guerra? Mas você não tendo veterano de guerra, você não precisa de mais um remédio para tratá-lo. Tá. Aonde é que eu estou indo com todos esses pensamentos soltos? Nessa questão da abordagem. Porque o pessoal fala, inclusive aqui no conceito diz, renascimento psicodélico, que é a novas percepções das farmacêuticas, nova percepção dos cientistas, dos acadêmicos, dos interessados nessas culturas ancestrais que trazem todo um conhecimento de cura. Aí você reduz, dentro dessa percepção que nós temos, algo que pode ser maior a um nicho de entendimento estabelecido. Pensemos na nossa civilização, a nossa, que nós estamos aqui, ok? Nossa civilização ela tem uma base, né? A base ocidental judaico-cristã, cujo foco de criação é messiânico. Deus lá em sua onisciência, onipotência, criou a luz, criou o ser humano e tal, e estabeleceu lá atrás que ia ter um Messias. Agregamos isso ao conhecimento grego e eu sempre acho que a culpa do nosso burno é do Platão, porque ele saiu da caverna. Se ele tivesse ficado na caverna, talvez a gente não tivesse burno. A gente agrega tudo isso, colocamos dentro da nossa caixinha civilizatória, que tem um preceito básico de transformação do meio. Então, nós somos os agentes de transformação do meio a partir de uma concepção de mundo e de uma abordagem civilizatória cuja a transformação do meio, como algo que se pega e se transforma, a natureza de tudo ao nosso redor, nos trará o pleno viver. Se nós olharmos para os povos originários, veremos que é uma concepção um pouco contrária. Nós não transformamos o meio, nós somos parte do meio. Nós somos esse meio. É muito interessante quando nós pensamos em povos indígenas como se fosse parte da nossa sociedade. Quando eu costumo dizer que eles são civilizações, são nações. Tem sua própria estrutura, sua própria maneira de pensar. Recentemente, quando eu estava na Espanha, nós estávamos discutindo a inteligência artificial, né? O IA. E fizemos um paralelo disso com a outra IA, que é a inteligência ancestral. E eu estava refletindo o seguinte ponto. Digo, galera, vocês já notaram que com essa abordagem que está tendo agora, do meio científico acadêmico das farmacêuticas, se voltando para essas chamadas medicinas tradicionais, se a gente olhar e pensar bem, interessante, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o que existe de mais tecnológico e avançado em tecnologia humana são os conhecimentos originários de mais de 3.000. É o que é de mais tecnológico. Tanto é que os interesses voltam-se a isso.
E é nesses interesses e nessas perspectivas de olhar que nós precisamos ampliar o nosso entendimento das coisas. E para ampliar esse entendimento, nós precisamos reconceitualizar, precisamos entender a profundidade nessa reconceitualização. Dentro das conferências indígenas da Ayahuasca, por exemplo, isso é muito discutido. O termo psicodélico não é assim. Não, então vamos dizer psicodélico e ayahuasca. Não, não é aceito. Por quê? Porque não reflete que é realmente esse universo que nós chamamos de ayahuasca. O que é muito interessante, né? A Carla não falou que ela vai tomar jagube misturado com chacona, feito um chá e vai beber. Não, ela falou, eu vou beber ayahuasca. Assim como nós vemos os comprimidos que querem fazer, que é o comprimido de ayahuasca. Assim como nós vemos tratamentos com iboga. Sim, eu estou me referindo a ayahuasca, mas eu quero ampliar essa percepção para peiote, para cogumelo, para todos essas plantas, né? Essas misturas. Percebendo tudo isso, e de como se está discutindo desses povos, eles mesmos que colocam, olha, nós somos uma cultura. O Nishio Akai Awanawa, recentemente, em entrevista com o Minuano, que inclusive está aqui, ele deixou muito claro, não se fabrica espírito em laboratório. Interessante. É muito interessante. Realmente, pode ser que comecem a fabricar daqui a uns anos, né? Mas até o momento não se fabrica espírito no laboratório. Então, quando se fala ayahuasca, não é possível que se faça um pílula de ayahuasca, por exemplo. Porque a ayahuasca, ela é espírito. Como é que tu vai fabricar? Olhem só essa percepção. Logicamente, sei lá, um desses químicos que faz vape de ayahuasca vai dizer, esse cara é louco. Claro que é possível. Afinal de contas, eu vou usar o vape e isso vai me trazer um bem-estar mental. Ele já, nesse ponto, você já reduziu o conceito de todo o universo especificamente num ponto de bem-estar mental. E se nós observarmos dentro desse universo conceitual, tudo que você lê, os verbos, os adjetivos, os advérbios, sempre fazem referência a partes daquilo que compõe o chamado ayahuasca. Eles não pegam todo. É como você cortar uma vaca, né, em vários pedaços, e o chifre não reconhecer o focinho, que não reconhece a anca, que não reconhece o rabo, e que não reconhece a pata. Mas quando você junta, aí você vê que é uma vaca. Então, quando nós pensamos essa percepção de biocultura, não quer dizer que todo mundo que usa uma planta é de uma biocultura? Não. Vamos fazer um exercício. Se você pegar a origem da ayahuasca, você pode pegar qualquer povo desses tradicionais, assim, que tem em sua tradição, a origem, a origem da ayahuasca. Você vai ver que ela parte de um ser humano, né? As partes dele nascem de um ser humano. E se você observar mais, com um olhar um pouco mais ampliado, você começa a observar que tudo dentro dessa cultura, desse universo, desse povo indígena, é baseado naquilo. Assim como é a nossa sociedade, você pode ver. Tiago. Tiago é o quê? É o nome de um dos apóstolos de Jesus. Salém, tá vendo aqui? Salém esotérico. Evandro, James, John. Tudo é baseado em nomes que vêm lá desse conceito civilizatório que nós temos messiânico. Outro dia eu li um material muito interessante sobre como os 10 mandamentos interagem em toda a nossa sociedade, desde o nosso sistema de leis até a concepção que nós temos de vida e de morte, de como o médico diz se a pessoa está viva ou está morta. Tudo é baseado naquele quadradinho de universo que nos gerou, aquele universo messiânico de Adão e Eva, etc. E tal. Tudo é baseado. Você olhando como um povo tradicional desse, se você ampliar sua visão e ver isso, você vai ver que realmente, a partir daquela planta, tudo naquele povo veio existir. O nome dos seus indivíduos, a sua percepção de mundo, a sua relação com o meio,
ao qual ele convive, a percepção de que não existem separação entre as coisas, tudo é um só. Não é só o beber ayahuasca que te trará a saúde mental. E aí faço um outro paralelo. Ah, mas isso, inclusive, eu li agora há pouco no Liz aqui, no Instagram do Liz. E li do ICEARS também, questão da integração, né? Integração é importante. Essa integração psicodélica ou psicológica, como falando, é muito interessante mesmo para a nossa sociedade, mas que não tem lógica nenhuma nesse universo indígena. Como assim? Depois do ritual, eu vou sentar e vou conversar sobre isso. Na força de um ritual, os povos, que nem o Zachaninka fala, conversa com o camarampe, que é a ayahuasca, né? Conversa com a ayahuasca. Está contando tudo. Ou no universo dos Runicuim, quando você bebe o Uni, que é a ayahuasca, que ele, simplesmente esse plano físico deixa de existir, eles interagem com esse meio ecológico, existencial. Veja bem, meio existencial. Não é essa existência física. Ao mesmo tempo que não é uma existência espiritual, não são coisas separadas, é a existência. Tudo é um compêndio completo. É um mundo em si, totalmente interligado, todos os seus fios, social, cultural, existencial, o que a gente chama de espiritual, dos sentimentos, das percepções, do raciocinar e por aí vai, essas diferentes linhas. Elas estão todas interligadas dentro de um universo. No centro do universo, como eu estou aqui, ó, tá a ayahuasca, que não é uma planta, são plantas, né? Porque os achaninca mesmo tem mais de 10 maneiras de fazer o preparo. Mas vamos resumi-la, a ayahuasca. Ali está o centro. Toda a existência dessa sociedade, desse povo, dessa civilização, ela tem como preceito esse universo da ayahuasca. É uma cultura baseada em algo biológico. Do ser humano surgiu isso. E todos os seres que compõem esse universo, tanto os humanos como os inumanos, né? Materiais, os imateriais, o meio ambiente, a existência, tudo elas se fecham dentro desse universo. Isso não é psicodelia. Isso é uma cultura. Isso é uma biocultura, baseado especificamente naquelas plantas que compõem isso. Mas por que isso é tão importante? Entender essa diferença. É importante porque isso abre o horizonte de entendimento do que vem desde a nossa abordagem de como nos relacionamos a isso, até como a chamada ciência se relaciona com isso. Porque, vejam bem, grosso modo, o que uma farmacêutica quer ao fazer uma pílula da ayahuasca é o bem-estar mental, certo? Por outro lado, os povos indígenas falam, olha, só isso aí não vai adiantar, não. Aí eu puxo o exemplo do bem que a Xanica falou na conferência indígena da ayahuasca recentemente. Ele disse, olha, vejam bem, o nosso tabaco sagrado, os Achanica, a ayahuasca é um espírito feminino. E o tabaco é o xerê, é o masculino, eles se completam no ritual. Ele fala, o nosso tabaco sagrado, hoje em dia, é um dos maiores causadores de câncer do mundo. E tudo isso porque um belo dia pegaram isso e trouxeram para um outro universo. Desconectou-se. Por isso que quando eu coloco que é necessário ampliar e ressignificar, reconceitualizar, trazer novas perspectivas, isso influenciará diretamente a nossa percepção, as epistemologias existentes. Isso influencia, inclusive, como nós, como pesquisadores, pessoas interessadas, podemos interagir com esse universo. Abre uma nova perspectiva. Do contrário, nós estaremos não só resumindo, como, o que está muito em voga, né? Decolonização, né? Como nós estamos contribuindo para um processo total de desconstrução desse universo e o compartimentalismo
desses conhecimentos e desse universo em caixinhas, por exemplo, da ayahuasca, que você compra na farmácia. E que daqui a, sei lá, 50 anos, quando cair a patente, eles vão para outra. Porque daqui a 50 anos as neuras que nos perseguem vão ser outras, certamente. Então vai precisar de algo. E vai lá, que daqui a 50 anos eles vão olhar e vão descobrir, sei lá, que as pedras na Tailândia, quando colocadas uma em cima da outra, melhoram a nossa percepção de mundo e nossa saúde mental. E aí vão criar as pedrinhas para tu comprar nas Americanas, para tu colocar uma em cima da outra. Aí é que está a grande questão. É nós entendermos essas culturas dos povos originários. E aí, saindo um pouco da ayahuasca, se você for ver o peyote, você vai ver a mesma percepção. Isso eu falo dialogando com o pessoal do peyote. E quando eu digo pessoal do peyote, eu não estou falando do, sei lá, do acadêmico que escreveu 200 teses, 50 livros sobre o assunto. Não. Porque se tu pensar bem, que se o que eu falei de conhecimento tecnológico, desse conhecimento ancestral é a base do que hoje todos os meios de pesquisa estão colocando como uma base realmente correta, então eu estou falando com a fonte do conhecimento. E a fonte do conhecimento está dessa mesma percepção. Não podemos compartimentalizar, não concordamos com isso que está sendo colocado aí. Porque ao se colocar dessa maneira, essa percepção cultura psicodélica, ou até brinquei na minha palestra recente, digo, olha, quando eu escutei a primeira vez esse tema, eu lembrei de que eu, com meus 20 anos, tomando LSD com a camiseta do Pink Floyd, ouvindo o álbum Dark Side of the Moon. É a primeira coisa que me vem à mente. E, infelizmente, eu tive algumas dessas minhas andanças de ver como, nesse universo psicodélico, né, dessa renascença psicodélica, nós estamos no eterno Woodstock, é um loop de Woodstock. Quando eu cheguei num determinado evento, eu vi uns tiozinhos, umas tiazinhas de 80, 90 anos com umas anteninhas assim, sabe? De óculos com anteninha, uns vestidos de unicórnio, tomando microdose de ayahuasca e comendo cogumelo. Eu achei que coisa mais louca do universo. Mas não, é porque isso é o bem-estar. Se nós olharmos para esse âmbito e com base nesse exemplo, aí tu pensa, então peraí, eu vou beber ayahuasca para que eu me sinta bem, isso me libere a minha mente, meu seio fique mais feliz, aí eu possa extravasar, vou me sentir feliz, mais amoroso, mas isso vai acabar o efeito, irmão. Tu vai ter que tomar outra dose. Então você vai, na verdade, estar dentro de um loop que não é o existencial real, do qual você poderia, dentro daquilo que você busca, desde a sua saúde mental, a sua concepção espiritual, está realmente caminhando dentro disso que é a nossa civilização, como eu coloquei no começo da minha fala, da nossa evolução. Por quê? Porque nós estamos olhando a coisa por um só prisma. E ao reconceitualizar, você se obriga a ampliar esse prisma. Aí é que está a grande questão. Eu vejo que, por exemplo, entrou aqui o Macairi, o meu. Está ali, estou vendo aqui, está aqui, entendeu? Portão ali, que é dos indígenas da Jurema, por exemplo, que é dentro dessa mesma lógica. É o universo. E aí alguém pode pensar, poxa, isso é papo de bicho grilo. Mais ou menos. Na verdade, não. Vejam bem, o professor Braulio disse, a ciência precisa dizer que aquilo é bom para que aquilo realmente seja bom. Aí eu pergunto, que ciência? O professor Kumayari Chanika, na terceira conferência da Ayahuasca, se direcionou à Assembleia, né, dos parentes presentes e disse: eu não consigo entender. Um antropólogo chegou na minha aldeia e, quando eu contei uma história, ele disse que esse mito, mito o quê? Isso não é mito, isso é história. Então quer dizer que o meu ser é mito e o seu é religião. Isso trouxe uma percepção de que necessitou-se ampliar esse conceito. O que é história? O que é ciência? O que é filosofia? O que é tecnologia? Por isso que eu vejo
e venho discutindo isso e venho colocando que, e assim eu faço o convite geral para esses, digamos, pesquisadores que ampliem a sua percepção e comecem a entender, comecem a compreender essa questão dessa bio. A ayahuasca não é psicodélica. A ayahuasca é uma biocultura. Porque, como eu disse, todo o universo humano e inumano é construído a partir dela. Ampliar esse conceito é ampliar a percepção. Ampliando a percepção é ampliar o entendimento. Ampliando o entendimento é suscitar curiosidade e a veia de pesquisa, que trará novos conhecimentos e ampliarão, inclusive, os interesses atuais existentes nesse universo. Farmacêutico, nesse universo social, a ayahuasca está no mundo, está no planeta. Inclusive, uma das maiores plantações de folhas você encontra no Havaí. No Havaí, gente. É lá que abastece ali. Ela está em todo canto. Você tem as religiões ayahuasqueiras. Aí alguém pode me perguntar, como já perguntou, mas então a Igreja do Santo Daime é uma biocultura? Não, é outra coisa. Por quê? Porque ela emerge de uma concepção dentro da nossa própria concepção judaico-cristã, de um Jesus, né, com a Virgem Maria, o Amidã, e etc e tal. E a ayahuasca ela faz parte como uma ferramenta que ajuda você a se conectar nesse universo judaico-cristão que nós, né, vivemos. Enquanto esse universo de uma biocultura que realmente vive esse universo da ayahuasca, tudo está interligado. Não tem um espaço religioso. É interligado com a sua saúde mental. Porque, do contrário, ao você sintetizar algo dentro da percepção, atrasada, gente, eu estou falando de 1950, de um tiozão de bata branca em alguma universidade lá dos States, que estava pesquisando LSD e disse, isso aqui vou chamar de psicodélico, eureka. E desde então, consagrou-se isso como a base. Aí até que um belo dia, um outro tiozão, se não, o negócio agora é renascimento psicodélico. Cansei de ouvir Ravi Shankar, agora a parada é ayahuasca. Isso é bom, isso vai tirar todas as nossas neuras de hoje em dia. Eu vou tomar ayahuasca, eu vou me vestir de unicórnio, eu vou tomar ayahuasca e eu vou me sentir bem com o meu próprio. Cara, bem, me disseram que êxtase também é bom, né? Você toma uma pílulazinha de êxtase também, você fica todo amoroso, com todo mundo ao seu redor. A pessoa simplesmente, dentro da sua própria visão do que é aquilo, do que é a ayahuasca, ela minimiza por quê? Porque as referências conceituais que nós temos até o momento não possibilitam a abertura de um entendimento maior. E nós vamos reproduzindo esse entendimento menor, menor, até que chega um ponto que simplesmente não há entendimento algum. E não havendo esse entendimento algum, impacta diretamente essas sociedades originárias diretamente. Quando nós vemos, por exemplo, as pirâmides do Egito, linda, maravilhosa, tudo caindo nos pedaços lá. Mas está lá, 7 maravilhas do mundo. Eu, recentemente, conheci um pessoal muito interessante da Núbia, me contando a história, né, um núbio, sobre como o povo dele, que ajudou a criar o Egito, né, bebia uma acácia. E, através da acácia, eles visualizavam todo esse universo dos deuses egípcios. É uma biocultura, veja. E nesse processo civilizatório, nós pegarmos a linha ocidental, simplesmente silenciou, 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 até que deixou de existir. Você imagina uma sociedade de 5 mil anos deixando de existir através do quê? Dessa diminuição da percepção conceitual do que é realmente aquele universo. Quando você hoje olha, por exemplo, os Maia, você imagina aquele calendário Maia, né? O mundo não se acabou em 2012, ainda bem, mas não era o momento, mas não olha para a questão do cacau.
como funcionava esse universo. Porque o cacau era usado por eles, dentro de princípios desse universo deles. E por que isso é importante? Isso é importante porque, como eu falei, ao reconceitualizarmos e ampliarmos essa percepção, nós também abrimos um novo horizonte de entendimento. E a partir daí a gente pode realmente não ir fazer um... Desculpa, Carla, usar você de exemplo. Se estiver incomodando, você pode me cortar. Aí, isso pressupõe que nós não vamos fazer um ritual de ayahuasca. Vamos fazer, de repente, um ritual de unir, dentro de um universo ícaro, do Shipibo, que é um universo diferente do Laxanica, que é outro universo. A bebida em si, a base é a mesma. Mas os seres são outros. São outras percepções. E você entendendo isso, vai te ajudar a entender esse próprio mundo que você está. Vou fazer mais um exemplo. Saindo desse universo de ayahuasca, todos nós, e vejo que a grande maioria da minha geração, crescemos lendo esse gibizinho da Abril, né? Tem o livrinho da Mônica e tudo. Vocês vejam que quando tem a galinha, né? Ou tem um galo, o que é que está escrito? Cocoricó, né? Cocoricó. Então, para nós, cocoricó é como o galo, né, fala, né? Faz o seu som. Você sabe como é que um runicuim entende aquele mesmo som? Tacaracacá, tacaracacá. Qual é o nome que ele dá para o frango? Tacará. Por quê? Porque para nós o cocoricó, o runicuim é tacaracacá. Olha como a percepção já muda toda. A diferença é que os runicuim não colonizaram o Ocidente. Foram os ocidentais que estão colonizando os povos. Então, o que vale é essa percepção compartimentalizada que nós herdamos dos romanos, que tudo é compartimentalizado. Você não tem o todo. E ao não ter o todo, você simplesmente não consegue combater as mazelas compartimentalizadas da nossa percepção de mundo, porque a nossa percepção de mundo é fragmentada. A gente vai para a igreja, que é um prédio, para termos a comungar. Nós vamos para um hospital para nos curar, nós vamos a uma livraria para comprar livro para nos culturalmente, né, melhorarmos o nosso tudo nosso é compartimentalizado, porque a nossa própria percepção civilizatória ela é nesse universo que eu estou trazendo, discutindo, esse universo ele é um só, ele é baseado dentro dessa build. Assim como é a ibogaína, lá no Gabão. Observa como é que é. Os preceitos. Agora há pouco na Espanha, conversei com uma colega que estudou o doutorado dela, e ela estudou a saúde mental entre as igrejas do Daime, lá no Acre. Ela estudou a Barquinha, estudou o Alto Santo e foi lá para mapear. Aí eu perguntei a moral da história. Então, quem é o menos pirado? Né? Aí ela disse, olha, os anciões do mapear possuem um nível de saúde mental excelente. Aí se você pensar o seguinte, esse mapear, lá no meio do mato, lá em Boca do Acre, certo? Nesse universo natural, onde tudo é interligado, bebe, daime, faz os seus cenários, vive o seu dia a dia naturalmente, e etc e tal, tem uma saúde mental melhor do que aqueles que estão no compartimental da cidade, no seu dia a dia da cidade, bebendo ayahuasca. Ou seja, não é bem a ayahuasca que resolve a parada. A Carol Apple até diz, olha, vamos beber mais água e menos ayahuasca. Quando a gente coloca, como eu falei, olha, galera, se dizer que vai beber ayahuasca para ter uma vida melhor, parece fácil, né? Agora, se o médico disser para você, olha, para de comer carne demais, fuma menos, bebe menos, pô, você vai ficar de cara com cara. Você prefere ir na farmácia comprar uma pílula de ayahuasca achando que isso vai resolver. Quando não vai.
Por quê? Porque essa ayahuasca ela está diretamente ligada para alcançar aquilo que você quer a uma cultura ou a culturas baseada nessas plantas. Uma biocultura, massinha 3 básico, massinha 3. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu vejo que a Erika Rosendo está aqui, né, que navega nesse universo Yawanawá, os Yawanawás que tem o dom da cantoria. Lindo ouvir eles cantando, aquele ritual, coisa mais maravilhosa do mundo. É muito bonito. E aquele universo traz coisas muito interessantes. Imagina, uma coisa que me fez aprender as línguas indígenas do Acre é que eu não aguentava tomar ayahuasca e não entender o que os caras estavam falando. Por exemplo, olha a diferença na mesma frase em Axanica. Tsiroanko Roa Benicá. Significa o pássaro japó, é um pássaro da região, está voando no céu. Ele falando isso para mim, eu vou olhar para cima e vou ver o pássaro japó. Quando bebe o camarão, que é a ayahuasca, ele canta Tsiroanko Roa Benicá. Significa o meu ser voa nas estrelas. Tem um outro significado, mais profundo. Então, o entendimento de significados só é possível a partir de uma reflexão de conceitos. É a base de que a gente possa caminhar, é entender aquilo sobre o qual nós estamos nos debruçando. É, como está tendo uma nova leva de pesquisadores, ter coragem para mudar esses paradigmas. Porque muitas vezes ela pensa, não, mas segundo Levi-Strauss, segundo fulano, cara, o fulano pode estar errado também. Vamos, vamos ter que mudar essa concepção. Por quê? Porque as concepções até então estabelecidas não abrangem a profundidade daquilo que se coloca quando nós citamos esse universo chamado ayahuasca. Por isso que eu digo, ayahuasca não é psicodélico. Renascença psicodélica nada tem a ver. Psicodélicos é DMT, que está na ayahuasca. Tira o DMT e faz lá. Renascença psicodélica é um loop eterno de Woodstock que nunca acabou. É isso. Obrigado, Jairo. Sensacional. Muitas ideias, muita experiência nesse meio. Um tom provocativo com o qual eu me alegro, porque provoca mesmo a gente a pensar e a se colocar, né, questões super importantes. Eu vou começar tentando colaborar aqui com a aula, né, com a palestra, aqui, com a exposição, tecendo aí exatamente, uma resenha, já fazendo tentando situar um pouco, né, porque o Jairo citou algumas vezes o tema da ayahuasca e da Carla, usou o exemplo e tal, e eu queria, enfim, tomar um pouco isso como mote para uma conversa sobre mesmo esse tema sobre o qual a gente vem se debruçando, né, Jairo? Já tinha comentado, a gente tem feito várias aulas, vários encontros, eu também sou pesquisador, estou mergulhado nisso e é um tema que me é muito caro. Então, eu acho que um primeiro tema que eu acho que é super importante é que, de fato, como a Carla anunciou, né, o LIS é um centro vegetalista, né, ou seja, que parte dos preceitos do vegetalismo peruano, que tem um modo de organizar com dietas, né, com purga, mas que ao mesmo tempo inova nesse campo, porque se propõe a ter uma equipe multidisciplinar de acolhimento. Aquilo que você citou, inclusive, no termo da integração e tal, que é de fato bastante diferente da realidade indígena, porque de fato o LIS não repete, né? O LIS não se pretende ser um representante do Shipibo ou de nenhum tipo. O LIS utiliza-se de práticas religiosas nesse sentido, porque no Brasil a gente está lidando com a ayahuasca no sentido religioso, sagrado. O espaço do LIS é um espaço, enfim, que eu frequento e eu posso dizer nesse sentido, né, em que se está fazendo um trabalho de ancoramento espiritual sagrado,
e que é totalmente distinto daquilo que se vive na Amazônia, certo? Então, assim, eu acho que isso é importante deixar claro. Uma das coisas que eu acho que é legal de citar é que, por exemplo, a gente participou, a gente estava junto, né, no FIUP, na Feira de União dos Povos Indígenas, que aconteceu em São Paulo, e no final do FIUP teve uma sessão de ayahuasca, né, porque eram várias etnias e tal. E teve uma pessoa que, enfim, teve um surto que é considerado psicanaliticamente um surto psicótico. Saiu, enfim, ficou pelado, foi encontrado a quilômetros de distância, né, dali. E isso aconteceu no FIUP, ou seja, no lugar onde o ritual, os indígenas estavam reunidos, né, teve todo e tal. Esse tipo de acontecimento, Jair, é absolutamente impensável no LIS, certo? Isso nunca vai acontecer no LIS. Porque no LIS a gente tem uma equipe multidisciplinar que cuida das pessoas, que vai eventualmente ter que fazer contenção caso tenha um surto, que vai cuidar, enfim. Ou seja, isso está fora de questão. Então, para dizer que existe um cuidado, uma maneira de se apropriar, digamos assim, de se relacionar com a ayahuasca, que é muito diferente de muitas maneiras que estão sendo realizadas fora do ambiente indígena. Ou seja, que não se repete o que é feito no ambiente indígena, mas que tem suas características próprias. A pergunta que eu quero te fazer, para a gente dar continuidade a essa resenha, vai no seguinte sentido. Você citou bastante a questão da biocultura, e que eu acho que é um conceito super potente. E eu queria te perguntar, em relação à sua experiência, sobretudo indigenista, né? Porque uma das coisas que eu vejo que é interessante é que mesmo a ayahuasca, pensada como biocultura, ou seja, como uma unidade biocultural entre os povos indígenas, ela tem uma presença que é muito diferente, dependendo da cultura. Por exemplo, os Axaninca participam, como você falou, né? Tem 10 tipos de maneiras de fazer, ou dito de outra maneira, tem muita gente que entre os Axaninca, quer dizer, é muito mais presente entre todos os Axaninca a toma de ayahuasca, como, por exemplo, entre outras culturas, eventualmente só o xamã toma, ou só em um determinado momento, né? Outras etnias, por exemplo, os Kayapó. Eu entrevistei os Kayapó e, enfim, para se tornar um xamã, assim, são anos de preparação e é vedado a outras pessoas que não têm o preparo tomar plantas que eventualmente dão acesso a contato espiritual, né? Então, assim, eu queria, se você pudesse, assim, se achar interessante, detalhar um pouco mais das diferentes relações culturais que as diferentes etnias mantêm. A gente citou, né? Xanenawa, Yanauá, Runicui, Axaninca, ou seja, eu acho que seria interessante pensar de que maneira a biocultura da ayahuasca se relaciona com cada uma dessas etnias e que conceitos estão mobilizados, talvez assim, né, muito, talvez grosseiramente, em cada uma dessas. Pensando sobretudo, Jairo, em dois conceitos que eu acho que são interessantes, que você citou, né? Espírito e sonho, certo? Então ficaria a minha sugestão para tentar relacionar de que maneira o sonho, o espírito estão relacionados com a ayahuasca em diferentes etnias, que importância isso tem e como você veria isso em relação à biocultura. Faz sentido? Boa, É uma faz boa sentido. pergunta. É uma ótima pergunta. É importante esclarecer que não se trata que eu não estou colocando tipo determinada maneira de fazer certa ou ela é errada. Apenas questões conceituais para, né, para nós entendermos as diferentes maneiras de se fazer algo e como isso se chama, e como isso se conceitualiza, porque a partir da sua conceitualização você compreende aquele universo. Então, essa maneira de Luiz fazer possui um próprio conceito. Isso que vocês fazem. Se eu lhe perguntasse como é que se chama isso, Tiago, talvez você precisasse de um tempinho para pensar um pouco, para ir achar um conceito que abordasse isso. Porque eu posso dizer, isso é psicodélico, Tiago? Está fazendo psicodelia? Não. O que é que você está fazendo? Aí a pessoa meio que fica, tem que pensar, não, eu faço, não, estou fazendo, não, a integração é apenas uma ferramenta do que você faz também, parte. Mas como é que se chama o nome desse negócio aí? A pessoa encontra dificuldade. É essa que é a grande questão, porque a partir É um do, ritual vegetalista. É um ritual vegetalista. então, a partir do ritual vegetalista, da concepção de vegetalismo, aí eu tenho uma concepção do que realmente é isso que o livro está colocando, ok?
Então, isso é importante que fique claro. Não estou colocando que, de repente, a percepção de biocultura ou indígena ela é superior a toda e qualquer, e as demais estão. Não. É uma maneira apenas de se observar dentro do conceito de biocultura que eu estou colocando, esse universo. Okay? Quanto à tua pergunta, todos esses povos eles têm em comum o quê? Ayahuasca. Ela tendo os nomes diferentes, ela possuindo seus preparos diferentes, porque todas se preparam de maneira diferente. Os Runicuim têm as suas maneiras de preparar-se, como os Axanicas, os Xemenaua, os demais povos que já utilizam, né, milenarmente esse conhecimento, têm a sua própria maneira, da mesma maneira que ao ingerirem a bebida, também tem o seu próprio universo, com vários pontos em comum entre eles, vários pontos em comum, e com seus pontos específicos de sua cultura desenvolvido, enfim. Marcinha 7 da aula de antropologia de etnologia, entendeu? Desenvolvida dentro dos seus aspectos cultural, social, o qual estão inseridos ali. O que liga todos esses povos em comum, que aí é que tem uma coisa básica da cultura, é a ayahuasca. O que tem, né, quando vamos usar o termo geral, esse é o ponto comum. A partir do ponto comum, a maneira com que estes se relacionam com essa bebida, elas seguem, de certa maneira, mesmos pontos básicos em seus rituais. Mesmos pontos básicos. A maneira que se conduz, a percepção de que se traz a força, de como se sai a força. O seu pós-ritual, porque os Achaninka mesmo colocam, quando você bebe camarão pela primeira vez, você, em tese, sonha com uma mulher que se aproxima de você para conversar. Se ela não se aproxima, você vai beber de novo, porque em algum momento ela precisa. Porque quem é? É a ayahuasca. A ayahuasca é um espírito feminino. Assim como os de tronco plano, né, principalmente os runicuinhos, os xaminaua, traz o do abusan, aquela força, aquele ser que traz aquela energia. Que para os Achanika pode ter outro nome. Por exemplo, nós temos na sociedade oriental o yin e o yang, né? Aquele desenhozinho branco e o preto. Né? Para os povos pano, você tem o Yushin e o Yushibu. O Yushibu é o brilho dos teus olhos, é a tua parte viva, e o Yushin é a tua sombra. E esses dois interagem dentro do seu ser. E as diferentes medicinas, como o Kambô, por exemplo, faz com que esses seres fiquem vibrando em sintonia. E quando você não está vibrando em sintonia, você bebe Kambô, né? Aplica o Kambô para que eles entrem em sintonia. Então, o ponto comum desses povos é a ayahuasca, é a cultura, é algo biológico. E que dentro do preceito originário de cada um deles, esse ser, esse universo surgiu a partir do próprio ser humano, como parte dele. E isso é comum a todos esses povos. Ok? Isso aí é uma coisa que tem que estar clara. Quanto à questão, que aí traz um paradoxo, quando a gente fala assim, litúrgica da coisa, né? Ela se perde porque nós estamos falando de uma cultura onde tudo isso está interligado. Está tudo interligado. A questão que eu citei da integração, né, psicodélica, psicológica, dentro de um pressuposto que é necessário no nosso meio, que você precisa preparar o indivíduo antes e depois, conversar com ele, porque sim, porque nós temos as nossas neuras ocidentais, judaico-cristãs, filosóficas, greco-romanas, cara. Platão saiu da caverna, brother, lascou a vida da gente, entendeu? Nesse universo dessa biocultura, você dialoga diretamente com os seres humanos e inumanos, com os animais encantados, com a natureza. É muito comum no ritual você ver um indígena se afastando, indo sozinho para a floresta, e lá ficar olhando para a floresta. Ele está conversando com a ayahuasca. Ele está fazendo a sua integração ali. Ou quando os Axanica, você vê assim quando eles terminam de cantar, que eles pegam o cachimbo deles, fica fumando assim, você nota que ele está no outro universo. O próprio Moisés Achanica colocou numa das conferências, uma palestra muito linda dele, quando ele coloca, olha, é preciso dentro de um ritual observar e ouvir o silêncio. Ouvir o silêncio. É preciso perceber o perigo. Se você não é capaz de perceber o silêncio, você não é capaz de perceber aquilo que o camarão tem a trazer para você. Então,
essas diferentes concepções que a gente traz, até a tua própria fala, que eu achei bem legal você fala por isso, porque você traz para esse universo fora do que eu estou falando, justamente a percepção, como é que eu posso dizer, compartimentalizada de como nós atuamos e nos interagimos com esses vegetais, esse vegetalismo. Que é a maneira que o Liz, por exemplo, dentro desse conceito de vegetalismo, consegue perceber esse universo. Isso não faz do Liz uma biocultura. Isso não faz disso que vocês estão fazendo aí uma bio. Entendeu? Deu. Não faz, porque veja bem, não, mas eu bebo ayahuasca. Não está, irmão, mas veja bem, tu está bebendo ayahuasca. Mas a ayahuasca, ela não é a base de toda a sociedade e cultura onde o Tiago está, de onde ele vem, do que mexe o universo de existencial do Tiago Narvaez. Por outro lado, se eu pegar o Shinan, que até a esposa dele está aqui, a Érica, é um outro universo, completa ele. É algo que completa. Eu acho que é parte somente da completude de um universo ao qual ele nasceu, está inserido e do qual toda a cosmologia existencial está intrinsecamente ligada. Intrinsecamente ligada. Certa vez eu escrevi um texto que se dizia assim: quando o rato vira morcego. Que eu, na época, viajando com o Rony Queen, nós discutimos, eu era bem jovem, tinha uns 20 e poucos anos. E no Acre, né? Falo da Amazônia, que diz que o rato vira morcego. Não sei se em outras regiões tem essa percepção. Que o morcego é um rato. Rato vira morcego depois de um tempo. E eu estava discutindo com esse Rony Queen e dizia: não é possível, Yubê. Você está errado. Rato nunca vai virar morcego. Aí ele disse para mim o seguinte: eu veja bem, eu duvido você ficar na minha aldeia, você vai ver que o rato vira morcego. Eu digo: eu posso viver e morrer na tua aldeia, o rato nunca vai virar morcego. Logo depois eu fui para a aldeia e fiquei lá 50 dias na aldeia dele. Depois de 50 dias bebendo muita ayahuasca, aquele universo ruim e tal, ele perguntou para mim no final: e aí? Aí eu falei: olha, ver eu não vi, mas eu acredito que o rato é morcego. Que eu entrei totalmente naquela cultura, daquela percepção. Não que cientificamente, obviamente, o animal não vai transmorfar, virar algo, mas é a percepção desse universo que não tem fronteira, é algo intrinsecamente ligado. Como, por exemplo, olha a palavra, tá, eu estou vendo Xinã aqui, junto com a Érica aqui na imagem. Xinã, Xinã. Xinã significa, e na nossa língua, tipo, ideia, pensamento, ok? Pensamento. Só que tem um detalhe, o Xinã, essa palavra, Xinã, que nós traduzimos como pensamento ou ideia, é algo profundo, é algo que sai de dentro de você e se materializa em forma de verbo ao qual você fala e você vive esse Xinã, que é a palavra. Mas você só consegue viver e externalizar essa verbalização existencial a partir dos conhecimentos que a dieta que você faz na ayahuasca te traz. Que aí você desenvolve o dom dessa palavra, o dom de, ao proferir um conhecimento, esse Shinan, essa ideia, ela sai em forma de verbo e penetra diretamente no seu coração, na sua percepção, tornando-se assim realmente um Shinan. Olha só, eu quebrei a barreira do conceito. Obviamente, poxa, é interessante então entender mais como é que se verbaliza esse Shinan. Como é que eu faço para alcançar? Tanto é que entre os Yawanawás, uma das dietas, ao final de uma das dietas, você escolhe, digamos que dentro de, desculpa a palavra, desse cardápio dessa dieta, você pode desenvolver o dom da cantoria, o dom da palavra, o dom do pensamento. E o Shinan é o dom da palavra, mas não da palavra do falar, é do existir dentro de um preceito dessa ideia que surge dentro do seu ser a partir dessa inter-relação direta com essa cultura da ayahuasca, dessa biocultura. Ok? Deu para compreender ou ficou muito confuso? Como diz
Como dizia os grandes Chico Chais, é desorganizando que eu posso me organizar. Não, é excelente. Acho que a gente vai seguir nessa conversa. Vou passar a ler. Chegaram aqui duas perguntas, mas antes de passar a pergunta, eu só queria, assim, dentro do que eu entendi do que você comentou sobre biocultura, eu acho que eu poderia defender justamente que a ayahuasca do Liz é produto de uma biocultura na medida em que, ela é produzida a partir das plantas que são plantadas no Lis, ou seja, ela não é importada de outro lugar, não vende, né, pronta, ela é feita no Lis, ela é feita com o xamã, com o curandeiro, que sopra, que cuida, que fala, que sonha, que conversa com o espírito, e depois disso vai ser consagrada numa dieta que dura aí, né, de 3 dias a 9 dias, num ritual vegetalista que tem aí seu próprio, né, sua própria maneira. Eu entendo que a biocultura, nesse sentido, participa dessa integralidade que vai desde o plantio, do cuidado, aos respeitos ao que está sendo colocado aqui como espírito e tal, ou seja, não há um ritual psicodélico, é um ritual vegetalista que envolve todos os elementos do vegetalismo, mas que tem essa característica, Jair, e essa que é a grande dificuldade, né? De não pertencer ao universo tradicional, ao que a gente chamaria, né, de território original, que é na Amazônia. Eu acho que isso é Mas uma aí que é a questão para a questão. gente. Então, mas é essa questão que eu quero abordar, porque veja bem, você está resumindo biocultura ao chá da ayahuasca e como vocês fazem os rituais e como vocês vivem esse universo. Eu estou querendo ir adiante disso, Thiago. Porque indo adiante disso e percebendo que quando eu estou me referindo à biocultura, eu estou me referindo a civilizações, a nações, a um povo cujo a base existencial sempre foi essa planta. É diferente das maneiras que É, nós usamos essas plantas. Ao percebermos hum, isso, nós poderemos entender, por exemplo, a luta dos povos indígenas por território, ao direito de consulta, a entender que aquele conhecimento que eles têm é ciência. É isso que eu estou colocando. Quando eu me refiro à agricultura, eu não estou me não, tá referindo claro. à ayahuasca, eu estou me referindo aos Entendi. povos, a civilizações. A civilização Não, Yawanawá, civilização Funiô, civilização Axaninca. Eles são uma civilização, eles possuem Deus próprio, língua própria, aspectos sociais próprios, nomes específicos, existência alimentar específica baseada, originária de uma biocultura. Massinha não, perfeito. 6. Agora, a maneira Não, que o Luiz agora faz ficou mais é, claro. sim, Sim. vegetalismo, em sua amplo conceito, na sua maneira de fazer, aonde vamos conceitualizar. Dentro dos conceitos, é preparada a ayahuasca com as plantas plantadas no próprio espaço, dentro de uma preocupação que utiliza-se aspectos originários para salvaguardar a pureza da coisa. Agrega-se a isso conhecimentos psicológicos, conhecimentos sociais que ajudam as pessoas que participam desse movimento a compreender melhor a experiência que estão tendo. E tudo isso gera reflexões, artigos, momentos como esses e tal. Vê? Conceitualizei esse universo. Lógico, desculpa assim, grossamente, Liz. Isso faz do Liz uma agricultura? Não, porque o Liz não é um povo, não é uma civilização. É um grupo que se reúne e criou seu próprio conceito, que nesse caso não é agricultura, é vegetalismo. Ok? Ficou claro Maravilha. agora? Não, tá ficando mais claro, tá ficando mais claro. Eu vou aproveitar, É, então, olha, estou fazendo gente, algumas só questões para aqui. fechar, isso aí, a grande questão que eu estou colocando são questões justamente para pensadores e para as pessoas ajudarem depois a construir isso. Não estou chegando com o conceito pronto, né? Eu espero que fique claro. É uma contribuição absolutamente original, Jair. É isso que a gente queria mesmo, você. É uma honra tê-lo conosco e poder pensar junto. Eu queria trazer, então, a pergunta do Victor, que é a que você acabou de citar um pouco, e já incrementando com outros comentários aqui que foram feitos junto com perguntas. O Victor pergunta, né? Muito obrigado pela aula, Jairo. Qual é a relação entre biocultura e cosmovisão? Né, que no decorrer da sua fala surgiram várias dúvidas para ele. No passado, eu iria dizer que essas diferentes bioculturas seriam diferentes cosmovisões. Eu acho que estava falando justamente disso. E aí complementou aqui
A Lídia fala que são pelo menos 5.000 anos de existência desses povos, mas aí a Maria Bethânia coloca a pergunta que eu estava um pouco fazendo e você está ajudando a responder, que é, então, a ayahuasca só é biocultura se for utilizada no contexto indígena? Então, se puder juntar aí a pergunta da Cosmovisão com a pergunta da Maria Bethânia, como é que você vê isso, Jairo? Biocultura, cosmovisão e a ideia da biocultura Olha, no contexto indígena. quando a gente pensa a cosmovisão da coisa, independente, você me permite sempre usar parâmetros para a nossa sociedade para ficar um pouco mais perceptível, certo? Nós temos na nossa sociedade evangélicos, protestantes, católicos. Ok. O chefe da parada toda chama-se Jesus Cristo, correto? Então, dentro dessa cosmovisão, o chefe é um só, Jesus. É o cara independente da maneira com qual eu cultuo, ele é o cara ao qual estou cultuando. Quando eu coloco a questão da cosmovisão, a cosmovisão desses povos de maneira unificada, ela está dentro desse universo onde eles são parte desse meio natural. É parte. Você não bebe ayahuasca para evoluir, você bebe ayahuasca simplesmente para voltar ao seu meio natural do qual você faz parte, que é esse universo, aonde não existe barreiras entre o material e o imaterial, entre o humano e o inumano, são todos parte de uma coisa só. Isso é uma cosmovisão da coisa. Os detalhes de cada povo, de como eles se relacionam dentro do seu panteão, né, cosmogônico, dos seres que compõem esse universo deles, isso aí é uma outra coisa. A cosmovisão, ela basicamente vai nessa mesma frente. O universo, nós estamos intimamente ligados a ele, somos parte desse universo, somos parte desse meio ambiente ao qual nós vivemos e morremos, somos todos parte. Isso os povos indígenas têm em comum. Quando fala a questão do território, não é só o físico, não é só aquela terra, porque eles são parte daquilo. Sem aquilo, parte da existência deles não existe. Perde-se algo. Okay? Quando a Maria Bethânia coloca, deixa eu só resgatar aqui. Então significa que biocultura. Então a ayahuasca só é biocultura. Se for usada no contexto indígena, é aquilo que eu coloquei. Não vamos transcender. Eu não estou falando da bebida ayahuasca. Eu estou falando de uma cultura civilizatória, de uma cultura, de uma cultura. Existem as bioculturas indígenas da ayahuasca, da jurema, do peiote, do cogumelo, boga, da cássia, que têm todos os aspectos culturais próprios, são culturas baseadas em plantas de poder, bioculturas. Assim como nós temos, por exemplo, povos que são totêmicos, ao qual, né, o Sandor Lakota estava me contando a história de como o primeiro búfalo, né, desceu do céu branco e tal, desse animal. Então, eles têm uma percepção cultural construída a partir de um ser totêmico, do animal, que é uma outra coisa. Então, a ayahuasca só é biocultura se for colocada no contexto indígena? Não. Por quê? Porque nós estamos indo além. Eu estou usando a ayahuasca como exemplo de uma biocultura de povos que bebem ayahuasca e qual ela é base social, cultural, filosófica, religioso, existencial, etc, etc. A ayahuasca em si ela não é biocultura. A ayahuasca é ayahuasca. Assim como ela pode se chamar Santo Daime, Daime, Uni, Camarampe, ela é parte de um universo ao qual, nesses povos, ela é a base, ela é o que dita esse universo. Ficou claro? Maravilha. Não, agradeço. Queria passar a palavra para o Alessandro, que está com a mão levantada. Por favor, Alessandro, fique à vontade de fazer sua contribuição, sua pergunta. Está Oi, por aí? boa noite, pessoal. Sim, consegue me ouvir bem? Tudo bem, Thiago? Boa noite, todo mundo. Eu queria perguntar mesmo, fazer uma pergunta para o Jairo, aproveitar a oportunidade. Primeiro, parabenizar pela excelente exposição, o aceite do convite para participar aqui nesse ciclo de debates do LIS, né? Eu achei muito interessante e muito oportuno ele fazer essa diferenciação conceitual, né, entre a biocultura, o conceito de psicodelia e também o conceito de cultura judaico-cristã, que também está nesse contexto aí, que a gente tem vivido, que envolve, né, as medicinas, ancestrais, e tudo isso que a gente está conversando aqui. E eu queria te perguntar, Jair, o seguinte:
A psicodelia acaba sendo uma forma que a ciência encontrou recentemente de institucionalizar, né, de uma forma compartimentalizada, como você bem colocou, isso que é algo muito mais complexo, muito mais amplo, que você está tratando no termo, em termos de biocultura, mas também as próprias religiões também institucionalizam isso de uma determinada forma. A gente está num país de muitas religiões, a gente está na terra do Daime, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: é uma dupla pergunta, para o lado da instituição da ciência e para o lado da instituição da religião. Em grande parte, a sua fala já traduz um pouco o que você pensa, os interlocutores com quem você conversa, as lideranças, os povos, né? Mas eu queria te perguntar se você enxerga nesse contexto, né, em que a ciência tem tentado fazer esse movimento de institucionalização, seja através da criação de algo que poderia ser chamado de uma farmayahuasca, ou de isolamento de substâncias como o DMT, se você consegue dizer para a gente alguns dos impactos negativos que isso pode ter em relação aos povos indígenas, aos povos originários desse país, mas ao mesmo tempo, se você eventualmente enxerga algum impacto positivo, se existe alguma coisa de interesse da perspectiva, né, que você está falando, né, do seu lugar de fala, né, se você enxerga isso, mas não só pelo lado da ciência, eu queria te ouvir também pelo lado das religiões também, se você enxerga isso que historicamente se dá no Brasil, se como que esse diálogo intercultural com o campo religioso, com a instituição religiosa tem se dado, se você enxerga aspectos que tem sido positivo do ponto de vista dos povos indígenas, se isso existe, mas também o lado negativo, eventualmente, dessas interlocuções e desse modo de institucionalização mais compartimentalizado, como você destacou, tanto pela via científica quanto pela via religiosa. Então, se você puder sinalizar alguma coisa, um pouco do que você tem ouvido, você tem dialogado, acho que vai ajudar bastante a gente nas nossas conversações aqui no LIS. Muito pertinente, muito boa a sua colocação. É, olha, recentemente conversando com o Braulio estava me colocando, olha, nós tivemos uma pesquisa tal e conseguiu-se provar que o uso da ayahuasca em determinado grupo de interesse trouxe benefícios X, Y, Z. Eu falei, beleza, Braulio. A questão que é preciso perceber é o seguinte: quando eu coloco a questão conceitual de entender o que é essa bicultura e como ela está em relação aos povos indígenas, isso melhoraria a abordagem de como você está fazendo sua pesquisa, por exemplo. Isso melhoraria consideravelmente, até porque a visão que se tem, até hoje em dia, em algumas pesquisas, é que no resultado final há um reconhecimento da questão indígena. Mas não é por aí, tem que se pensar no meio da conversa. Nós estamos tendo, né, através do Instituto Iorenca e desse movimento das lideranças indígenas espirituais, conversas, inclusive, com as farmacêuticas que estão fazendo os fármacos, na Suíça, por exemplo, onde é se colocada a situação da necessidade de dialogar para que as partes possam se entender e possa haver por parte desses povos indígenas a contribuição para mim. A questão é aquilo que eu falei. Não adianta você só pensar que tomar ayahuasca vai resolver os seus problemas. Ela vai ajudar a resolver esses problemas, é inegável. E a ciência contribui bastante com isso. Mas, para a solução plena, ao qual o próprio remédio se dispõe a trazer, é necessário ouvir aqueles que também podem ser impactados. Por exemplo, a gente bebe Guaraná todos os dias aqui na nossa vida, alguns, né? Eu, graças a Deus, não bebo mais, porque a saúde não permite. Mas a gente bebe Guaraná e não sabe que isso foi tirado dos povos lá da Amazônia, que não tem direito a nada. O pessoal usa estévia para adoçar os seus cafezinhos e não entende que esse estévia é um conhecimento tecnológico guarani lá do sul. Toma os seus mate e não entende que esse é conhecimento indígena. Não reconhece, marginaliza. Enquanto um dirigente, por exemplo, de uma igreja de Santo Daime pode transportar sua ayahuasca da cidade para outra, o indígena vai preso se fizer um negócio. Falta diálogo. Falta chegar a um senso comum. Eu não poderia chegar aqui nessa plateia que está me assistindo e dizer, olha, o caminho é esse, 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 porque é justamente esse momento que nos encontramos desde a primeira conferência indígena ayahuasca e agora com esse Fórum Mundial, que é o que a doutora Dana Cambeba fala. Gente, nós precisamos, olha, a frase dela foi a seguinte: nós precisamos ampliar o diálogo. Melhor, nós precisamos criar uma nova maneira de dizer o que é diálogo. Isso ela disse na reunião que nós tivemos com um colega lá dos Mazatecas, Cogumelo.
Então, há impactos positivos? Sempre. Há impactos negativos? Ocorrem. Mas no que diz respeito aos povos originários, os impactos, eles são mais sentidos por quê? Porque não há nenhum reconhecimento originário. Nem se é reconhecido. Se você pegar a patrimonialização da ayahuasca, foi um movimento das igrejas ayahuasqueiras, que iniciou-se lá entre 2014 e diante. Aquela percepção que sempre precisa ter um dono. Se nós pensarmos bem, patrimônio originário são dos povos indígenas detentores do conhecimento milenar, não é de todos os povos. É daqueles que já vinham usando. Esse é o originário. O intelectual, tecnológico, é daqueles que desenvolveram. Imagina, o que foi desenvolver esse negócio aí. Hoje em dia, tu vai no laboratório e tu testa, mas tu imagina até chegar ao chá que se bebe hoje em dia. Isso é desenvolvimento tecnológico. Então, conhecimento, patrimônio, assim como está sendo da ibogaína, está sendo discutida lá na África, como um patrimônio tecnológico e intelectual deles, esse é um patrimônio intelectual. Então, esse processo de interação, o seu lado negativo é que não há nenhum reconhecimento dos seus preceitos originários. Por outro lado, seus impactos positivos estão justamente no fato de que há abertura para esse diálogo, de que realmente esse conhecimento envolvendo ayahuasca, peyote, cogumelo, bogaína, são sim positivos para as mazelas atuais, né, da nossa sociedade. O que é preciso haver aí é diálogo. O que é preciso haver aí é a discussão realmente, sentar junto, é como a gente está discutindo quando a gente foi construir o fórum. A gente estava discutindo, olha, cara, trazer 2.400 pessoas. Nós vamos reunir todas as bioculturas do planeta. Vamos reunir da cássia ao peiote. Para depois ficarem se debatendo com um cientista, não é essa a ideia. A ideia é discutir, olha, beleza, isso é bom, como é que nós podemos juntos contribuir para esse negócio? Para dirimir os impactos, acordos precisam ser feitos, certo? A mesma questão é um exemplo, olha como a questão eu não vou dizer colonização porque é muito pesado, mas da influência da ayahuasca no mundo. Estou eu lá, deserto do México, ritual de peyote, tela maravilha, nunca tinha usado peyote, foi a primeira vez logo no ritual indígena, deserto. Sandor Lakota e o Aimes Navarro, grandes, né, comandantes lá do universo deles, lá dos grupos, sentam comigo e eles começaram a conversar comigo sobre a questão da ayahuasca nos Estados Unidos. Aí ele disse assim, olha, os meus ancestrais lutaram contra o exército americano. Eu tenho o Sandro falando, eu tenho duas balas alojadas na minha cabeça contra a Guarda Nacional. Será que eu vou ter que lutar contra os meus parentes sul-americanos porque a ayahuasca dele está ocupando nosso espaço de debate? Por outro lado, é indiscutível que a ayahuasca está ajudando povos como o Canadá, lá no Canadá. Nós tivemos na quarta conferência, um representante dos povos, o Axamibai, lá do Canadá, que ele colocou, olha, graças à ayahuasca que o Axaminca levou para nós, o índice de suicídio entre o meu povo caiu pela metade. Então, tem sim benefícios, é indiscutível, benefícios, mas quando eu coloco que é preciso entender os seus conceitos, porque a partir disso tu melhora as abordagens para alcançar aquilo que se quer. A abordagem, ela pressupõe o diálogo, pressupõe o reconhecimento, pressupõe-se mudar de curso em determinado momento para que realmente o benefício venha para todos em todos os âmbitos. Do contrário, corre-se o risco daquele que você tem no começo da minha fala, de você ir num processo silenciador, silenciante, até que simplesmente isso deixe de existir. Tudo caia no senso comum. Perca-se isso. E eu gosto sempre de usar exemplos básicos e presentes. Por exemplo, vegetalismo é uma coisa. Se só existisse vegetalismo, ia ser um problema para essas bioculturas. Certa vez alguém me perguntou, olha, mas você não acha melhor, quando eu questionei o fato de muitas indígenas viajarem fazendo rituais fora, né? Ah, mas não é melhor todo mundo beber ayahuasca do que ser da igreja do Edir Macedo? Eu digo, os dois são ruins.
se é feito de maneira ruim. Da mesma maneira que a ayahuasca é muito boa, ela pode ser muito ruim também. E se nós pegarmos as várias denúncias de assédio, de abuso que rondam esse universo da ayahuasca, está aí o exemplo. Está aí o exemplo. E tem muita coisa boa acontecendo também, mas infelizmente as coisas ruins sempre dão notícia. Da mesma maneira que as boas experiências e os espaços de diálogo como esse aqui ainda estão reduzidos a um nicho ainda em crescimento. É aí que vem a grande questão que eu coloco. Quando nós passarmos a reconceitualizar os espaços onde nós estamos interagindo e o conhecimento sobre cada uma das coisas, nós começaremos a ter uma maior possibilidade de abordar esses assuntos e de interagir, transformar o meio, como, por exemplo, com o vegetalismo, o Ulisses está fazendo, no seu meio específico do seu meio. Espero ter contribuído um pouco com a sua pergunta. E Ah, sim, acho que está muito. Quer falar, Alessandro, por favor? não, não, maravilha, perfeito, respondeu plenamente, satisfeito. Eu ia fazer uma pergunta, Jairo, mas eu estou entendendo que você avançou na minha pergunta e eu só queria esclarecer, então, e se você me corrija, por favor, se eu me equivocar. Você citou agora o tema da patrimonialização, por exemplo, né? Eu estou entendendo, então, que não tem aí uma. Você não está defendendo a patrimonialização, você defende. Inclusive, fez uma crítica dizendo que essa necessidade de ter um dono e tal, né, é um problema e você está abrindo esse diálogo. Eu queria registrar para os presentes que eu acho essa posição muito interessante e lúcida e que ela difere, por exemplo, da posição atual da FUNAI, que é uma posição pró-patrimonialização, né? Eu entrevistei a secretária de de Desenvolvimento Sustentável da FUNAI e há uma predominância da posição da FUNAI na defesa da patrimonialização como meio para o reconhecimento do direito indígena sobre as plantas mágicas, as plantas medicinais, as plantas maestras. Só queria registrar isso, Jari, e ouvir de ti se é isso mesmo, como é que você vê isso, e Olha, registrar também rapidamente registrar também que nas sociedades, por exemplo, defensoras do peiote, existe uma luta contra a patrimonialização. A Associação de Defesa do Peiote dos Estados Unidos diz que eles não querem patrimonializar porque entendem que isso geraria uma expressão mercadológica e um impulso à extração desregulada do peiote nos Estados Unidos. Enfim, por tá. favor, comente. Eu sou pró-indígena. Eu acho que ela é patrimônio originário indígena, sim. De todos os povos indígenas, não. Patrimônio originário daqueles da onde se originou. Da onde se originou. Da mesma maneira como, sei lá, o mate é patrimônio originário do povo guarani de determinado lugar. Independente de lá no norte a gente tomar mate. Os indígenas tomaram. Eu sou a favor? Sim. Assim como eu sou a favor da Jurema como patrimônio originário indígena. Indígena. Sou favorável ao patrimônio ainda intelectual e tecnológico indígena, especificamente dos povos que começaram. Patrimônio. Nesse sentido, a minha reflexão foi que, quando se fez a primeira discussão sobre patrimonialização, não se levou em consideração os povos indígenas para dialogar com esse negócio aí. Essa é que é a minha questão. Não é que eu sou contra o patrimônio, pelo contrário. E nós temos que entender o contexto social, histórico e regional do pessoal do peiote lá. É outra viagem. Imagino que muitos aqui, ou alguns, já participaram do MAPS, né? Ou já estiveram lá nos Estados Unidos e vê a loucura que é aquilo ali. Então, ali o contexto é outro. Nós não podemos fazer um parâmetro tão próximo com o que nós vivemos. Por exemplo, né, que nós estamos trabalhando as conferências indígenas, para nós, para nossa surpresa, nós começamos com 14 povos, basicamente do Acre, e chegamos na quinta conferência com povos de basicamente todo o continente. Trouxemos a UMIAC é parceira, a UMIAC, para quem não conhece, que é a União dos Médicos, né, dos povos indígenas do IAG, da Ayahuasca, lá da Colômbia, são poderosíssimos. Eles, inclusive, eles são totalmente contra a vivência, contra fazer viagem, contra gravar as músicas, mas ainda assim eles participam conosco das discussões sobre globalização da Ayahuasca.
Então, há sim um movimento disso. Eu sou a favor da patrimonialização dialogada, não de si. Vamos conversar. A ayahuasca hoje em dia ela é global, mas nós temos que ter o reconhecimento originário disso. Primeiramente, vamos reconhecer isso. Vamos reconhecer que é um conhecimento patrimônio tecnológico. Como eu falei, imagina quantas folhas os caras cozinharam até chegar nisso, cara. Tem gravado, nós temos na primeira conferência da ayahuasca, os Puyanawa contando como eles resgataram a maneira de fazer ayahuasca, o tanto de folha que eles saíram experimentando na floresta. Está gravado. Está até no YouTube, a gente colocou lá. É incrível como eles misturavam até chegar naquela maneira de fazer ayahuasca. É nesse sentido, eu sou a favor, sim, desses povos originários. Reconhecimento originário, tecnológico e intelectual. E isso em diálogo com as religiões ayahuasqueiras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não significa que, não, então ninguém pode. Não, até porque a gente sabe muito bem que ser patrimônio original não impede ninguém de usar nada. O próprio nome Santo Daime, hoje em dia, possui copyright, né? Vocês sabem, pertence a uma determinada linha religiosa. Tem copyright. Mas não impede que a pessoa use. Então, que esteja claro, certo? Um outro ponto também, que eu aproveito, até para citar aqui que tem membros da minha equipe que está aqui, né? A Cristiane, que está aqui de Bortoli, é coordenadora da Conferência da Ayahuasca, está aqui também, pesquisadora também. Está o Glauber aqui também, que é um dos colaboradores fortes da gente, que cuida da parte dos painéis, né? Das abstracts, que vão estar no fórum. E esse universo, cara, nós estamos dialogando, por isso assim, quando eu vim para essa aula, primeiro que eu fico feliz de estar aqui. Conversamos lá em São Paulo, você sabe que eu até disse para você que eu não sou avesso né, publicamente, estar dando entrevista nem nada, eu acho que não. Foi muito bom, vamos dialogar, porque chegou o momento. E foi isso na quinta conferência que o Ben e o Nishioka me disseram, olha, tá na hora da gente começar a falar, porque vai lá onde tu puder e eu vou por o canto, tanto é que o Nishioka vai agora para a Dinamarca fazer uma discussão sobre isso, bem que já teve vários lugares. Então, esse momento que nós estamos é justamente para isso, é para suscitar tudo isso. Não é uma aula. Tanto é que eu estava antes de começar, eu disse, cara, eu não dou aula, eu reflito. E a gente reflete junto, a gente questiona, a gente chega a uma percepção comum, ou não até, porque o bom é quando não chega em comum e a gente começa a dialogar sobre isso. A questão é que precisamos dialogar, precisamos entender conceitos, precisamos entender sobre aquilo que nós estamos falando, especificamente. Porque aquilo que nós falamos tem muita força naquilo que nós fazemos. Entendeu? Não, claríssimo. Gente, a gente já vai adiantado aqui da hora. Surgiram umas perguntas aqui. Queria dizer para Jack que eu acho que não é o momento, enfim, o lugar para essa dúvida. Eu acho que é melhor você perguntar mesmo para alguém experiente nessa interação mais ocidental, oriental, enfim, com outras epistemologias, né? O comentário da Machiane sobre o Uni não é remédio para tudo, remédio para cura, muito bem-vindo. Há uma pergunta aqui, se você puder responder, Jário, qual é o nome do documentário que você citou. E queria registrar, que também foi um comentário aqui do Glauber, justamente, que está aberta a proposições de resumos para o Fórum Mundial da Ayahuasca, está aberto, então submissão de trabalhos, existe o link na internet, todo mundo pode submeter aí a sua proposta, que será avaliada pelo comitê, do qual, inclusive, o Jairo é um dos diretores aí de operações. Segundo eu entendi, o Jairo já havia me comentado, é um comitê indígena, né, que tem uma curadoria indígena sobre que tipo de abordagem, que tipo de palestras e tudo vão ser selecionadas, mas tem também não indígenas participando, como é o caso do próprio Glauber e de outras pessoas. Então, trata de pessoas bastante envolvidas com o mundo da ayahuasca, entendendo conceitos como foi apresentado aqui, que são inovadores nesse campo e buscam diálogo aí entre culturas, né, Jário? Eu acho que isso é um tema importante também, né? Eu acho que você faz uma defesa que é super relevante em termos do reconhecimento dos saberes indígenas, mas o nosso papel tem sido, e essa é a justificativa desse encontro, e é o seu papel, e é o papel, né, de outras pessoas, como a Carolina,
Apple, Caroline, como o próprio Glauber e outras pessoas, que é de fazer pontes, né? Pontes entre culturas, entender os saberes, entender os interesses, tentar equilibrar aí em benefício, né, do conhecimento, da saúde, enfim, tentando estabelecer mais ligações do que estabelecimento de muros, que é, na verdade, o que muito boa parte da epistemologia ocidental realiza, né? Numa insistência na substancialização, numa insistência no isolamento, numa insistência no controle, enquanto acho que o conceito que você traz para a reflexão é um conceito muito mais amplo, né, que você embasou justamente numa ideia de cosmovisão, uma ideia de totalidade da cultura, ou seja, que é a base cultural desses povos, é a biocultura, e aí eu acho que inserida nesse contexto que se opõe, portanto, a uma ideia de substantialização no sentido de isolamento. Você, inclusive, começou com um tom jocoso do espírito, né? Vai ter espírito na pílula. Essa é uma conversa que a gente tem sobre a farma-ayahuasca há muito tempo, né? Quer dizer, vai vender um comprimido e vai vender o espírito aonde, né? Onde é que o espírito vai nisso? Enfim, queria agradecer demais, abrir para você fazer seus últimos comentários, agradecer a audiência, dizer que foi incrível a sua participação. E Jairo Lima, indigenista, por favor, seus comentários finais. Beleza, só aqui para não deixar passar, e a Jaqueline perguntou sobre interação medicamentosa entre ayahuasca e remédio psiquiátrico, né? Olha, não é bom, né, você fazer interação medicamentosa, porque pode dar ruim, né? Dependendo do tipo de medicação que você toma, tem que ter resguardo para beber ayahuasca, como qualquer coisa, bebida alcoólica. Então, isso aí existe bastante, até material que você encontra sobre isso, né? Quanto ao que eu falei sobre o da YouTube, não é um documentário, são falas da primeira conferência da ayahuasca, que eu escrevi aqui, que é do canal Crônicas Indigenistas, que está lá no YouTube. Tem da primeira conferência fala da Dayara, do Michoacá, do Benck, e tem essa do Cuê contando a história deles fazendo experimentos entre folhas até encontrar qual é a maneira dele fazer. E nas minhas considerações finais, citar que esse processo de construção, e aí eu não me perguntaram, mas eu respondi, que aqui não, mas em outros cantos já não. Poxa, mas cara, você é indígena? Não, eu não sou indígena, acho que eu devo ter alguma porcentagem do meu sangue, deve ter algum DNA. E me coloquei nesse papel de ponte mais pública, justamente por um pedido do Beng, do Intihuacana, que do povo, eles disseram, olha, a gente fala em vários lugares, a gente precisa que você, eu basicamente cresci nessas aldeias, também agora ajude a falar com esse teu povo, para ver se eles entendem um de vocês falando para esse teu povo, porque eles não estão nos ouvindo. Então, eu assumi também esse papel de estar buscando fazer essa interlocução, de estar indo nos eventos, falando. Eu já venho acompanhando o Bem desde o comecinho dos anos 90, desde os 17 anos de idade. Basicamente, a minha adolescência, minha vida inteira foi com ele, com o Nishioká, com todos os povos. E também convidar todo mundo a saber um pouco mais sobre o fórum, né? Muita gente me questiona em, né, algumas mensagens, tipo, por que em Girona? Por que não no Brasil? Olha, nós já temos no Brasil, chama-se Conferência Indígena da Ayahuasca. Está indo para a sua sexta edição, em 2027. Eu sempre coloco que é o evento mais procurado, menos conhecido, porque nós temos, é muito restrito o acesso à informação e tal, mas nós já temos esse evento. O Fórum Mundial ele foi uma demanda colocada pelas próprias lideranças na quinta conferência, que tinha que ampliar esse debate e levar essa informação lá na casa daqueles que aqui vieram. Porque se marcássemos o Brasil, ia ser aqueles que deveriam escutar não estariam. Então, vai-se lá. Nós vamos reunir, literalmente, como eu disse, vamos ter o carro forte é a ayahuasca, né? Vai ter a plenária da ayahuasca, mas vamos ter a sala de bioculturas, onde vai estar o peiote, vai estar o Axuma, né? Que é o São Pedro, vai estar também Coca, vai estar também o Bufos, Jurema e Ibogaína. Vão estar lá representantes de cada povo originário que irão fazer suas palestras, da mesma maneira que teremos pesquisadores dessas mesmas bioculturas também discutindo lá, num processo de diálogo, né? E está sendo realmente um trabalhão fazer isso. Então, estamos tendo reunião, eu fiquei muito feliz há pouco tempo, junto com a minha equipe, que foi conseguimos
reunir todos os clãs dos Maori da Nova Zelândia. Foi muito impactante para a gente, porque nem eles nunca, fazia anos que eles não se encontravam de se falarem, eles se encontraram para nós discutirmos a participação dos Maori no Fórum Mundial, assim como os representantes da Austrália. Também foi bastante interessante, que vão lá apresentar as discussões sobre a questão da Cássia e também da experiência deles com a ayahuasca e como isso está interagindo no meio deles. Então, assim, o que é bastante interessante é que esse universo todo que nós estamos discutindo aqui parece uma grande novidade. É isso que nos motivou a viajar para vários eventos pelo Brasil para estar explicando, porque, na verdade, isso já se discute muito lá fora. Da mesma maneira que tudo isso está acontecendo e pouca gente fica sabendo do que está rolando, sabe, Thiago? Sabe, Alessandro? Por isso que eu aceitei esse desafio de vir aqui publicamente, a gente dialogar justamente para isso, para dizer, olha, galera, tá rolando esse rolê aí, hein? Vamos ficar ligado, porque isso vai dar rota. Vai dar rota. E convidar todos vocês a conhecer mais. Eu sei que não é fácil dizer, vamos lá em Girona, não é fácil, porque tá tudo caro, né? Pegar um avião ali ir até lá, se hospedar e tudo. Mas vamos pelo menos participar, até porque nós estamos providenciando uma espécie de link para acesso, para assistir também. Né? Talvez não na hora, mas enfim. É isso, né? Vai ficar gravado aqui esse material. Também me coloca à disposição aí através do Liz, né? Alguém que quiser entrar em contato comigo, mandar alguma coisa, tá aí o pessoal do Liz aí à disposição. Faz essa ponte aí, certo? E é isso, gente. Eu agradeço muito e eu quero registrar aqui o meu abraço querido para a Érica e para o Chinan, que estão aqui. Sempre quando eu vejo eles, eu fico muito feliz. Meu sobrinho Chinan, e o Anauá. Então é isso. Muito obrigado a todos e seguimos. Muito grato, Jairo Lima. Foi realmente uma exposição de ideias, né, com uma trajetória incrível. Todo mundo muito satisfeito, elogiando demais no chat. Para quem chegou um pouquinho depois, para quem está acompanhando, essa aqui é uma atividade do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Lar Integração do Ser, do LIS, do qual fazemos parte eu, Tiago Novaes, Alessandro Campolina, Carla Perdigão e Bernardo Caldeira, que hoje nos apoia na gravação, além de outras pessoas que eventualmente a Nilce e a Priscila, que acompanham por aqui. Parabenizando também a equipe que acompanha o Jairo, que ajudou muito no chat, trazendo os links, o Glauber, a Cristiane, ajudando na visão aí do documentário. E agradecendo a audiência, a presença de sempre. É um prazer sempre tê-los conosco. A gente vai encerrando por aqui hoje, quase 9 horas. Foi um prazer. Ficamos à disposição, sim, para colocar em contato com o Jairo, ele que autorizou, caso tenham dúvidas, questões, sugestões, e reiterando o convite para que submetam aí propostas para o Fórum Mundial da Ayahuasca, que acontece em setembro em Girona, 2026, um grande encontro para pensar essas questões com profundidade e com um Isso. diálogo com novos conceitos. E só para finalizar, desculpa, eu me lembrei de duas coisas. Só as coisas só disso. Diga, Temos é Girona você o convidado. 2026, Girona 2026, Sexta Conferência Indígena da Ayahuasca, Aldeia Sagrada Yawanawá, em 2027, e Encontro de Lideranças Espirituais Indígenas da Ayahuasca na Colômbia, em 2027. Maravilha, Jairo. Agenda completa, missão cumprida, mensagem transmitida. Muito boa noite, pessoal. Foi um prazer.